Descaso, complemento alimentar para quem precisa de sonda está em falta, deixando 600 pacientes da rede pública desamparados. Operação Habite-se. Servidores do GDF são presos por falsificação de alvarás e licenças. Atrás das grades. Gedel é transferido para Brasília. Ex-ministro foi braço direito do presidente Temer, que hoje faz maratona de encontros com parlamentares na tentativa de derrubar a denúncia do procurador-geral. Os fatos do DF, do entorno e da política você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde. Descaso na saúde. Parentes de pacientes que precisam de um complemento usado na alimentação com sonda estão desesperados. O remédio está em falta em todos os postos de saúde da capital, deixando 600 pessoas na mão. Isso há pelo menos 2 meses. O produto custa em média R$ 600 e dura apenas 2 dias. As latas estão vazias e a fome do João Guilherme continua. Ele é um dos 600 pacientes que deveriam receber um suporte alimentício do GDF, que desde maio não é encontrado nos postos de saúde. Todo ano, infelizmente, a gente passa pela mesma realidade, que a licitação, quando acaba, a gente fica esse processo esperando esse processo de compra voltar ao normal. Ano passado foi quase 4 meses sem a dieta. Por mês, a família gasta mais de R$ 900 só com esse alimento especial do Guilherme. Eles até tentaram uma solução alternativa, mas a consequência foi o entupimento da sonda e mais de 20 dias de internação. Mesmo tendo cuidado que os nutricionistas passam de peneirar, de liquidificar a comidinha toda, ter aquele processo todinho para não obstruir a sonda, do Gui ano passado aconteceu. E por isso ele teve uma internação também. Então a gente já não quer passar pelo que a gente passou no passado. Então a gente tem que dar um jeito de comprar. E esse não é o único problema na rede pública de saúde. Além do alimento, também falta fralda geriátrica. A Rosângela conta que desde setembro não recebe fraldas da Secretaria de Saúde para a filha Júlia, que nasceu com paralisia cerebral. A última vez que eu peguei foi no dia 27 de setembro de 2016. Foi a última vez. Desde então, eu estou comprando. Varia entre 200 e 220 reais por mês. A mãe da pequena tem vivido essa luta diária na tentativa de dar uma vida de qualidade para a filha. É uma tristeza de saber que a Júlia, ela é uma cidadã. Os pais dela são cidadãos. Então, o Estado ele tem uma obrigação com a gente. Então, assim, e a gente não está pedindo uma cesta básica. Nós estamos pedindo um vale-gás. Nós só estamos reivindicando um direito. Absurdo descaso. A Secretaria de Saúde informou que o suporte alimentício citado, o Prodiet, está em falta há cerca de 1 mês, mas o processo de compra já foi iniciado. Mas os pacientes vão continuar sem um complemento alimentar, porque o governo não sabe dizer quando o produto chega. Em relação às fraldas, a Secretaria diz que o estoque dos tamanhos infantis está regularizado. O problema é a fralda adulta tamanho M, que está sim em falta, mas também em processo de compra, sem prazo para entrega. Michel Temer vai apresentar sua defesa à Comissão de Justiça da Câmara na quarta-feira. Hoje deve ser escolhido o relator. E apesar do grande número de deputados que se declaram indecisos em votar contra a denúncia do Ministério Público, Temer ainda está confiante. O problema agora é o peso da prisão do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Assunto para o Vitor Boiadian, que acompanhou tudo de perto e fala com a gente ao vivo. Vitor, o que você acha? Pois é, Lana, boa tarde a todos. O ex-ministro Gedel Vieira Lima, preso ontem lá em Salvador, chegou hoje de madrugada na Superintendência da Polícia Federal, onde vai ficar preso preventivamente. Nós temos imagens aí dele chegando aqui à Superintendência em Brasília. Essa detenção seria porque ele estaria tentando atrapalhar as investigações sobre a liberação de créditos e investimentos sob suspeita na Caixa Econômica Federal. Aliás, Gedel foi para o mesmo lugar onde até o sábado passado esteve o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, pivô do escândalo que motivou a denúncia contra o presidente Temer por corrupção. E a notícia da prisão de mais um político que era próximo a Temer foi um balde gelado no começo da semana do governo, que estava com um clima mais otimista com a decisão da Justiça soltar Rocha Loures e devolver o mandato ao senador afastado Aécio Neves. A tensão é com o potencial de Gedel se transformar num delator e expor mais políticos. E a preocupação que isso interfira nos votos que o presidente precisa
para barrar justamente as denúncias do Ministério Público lá na Câmara dos Deputados. Mesmo assim, a informação que nós temos lá do Planalto é que Michel Temer está confiante de que a denúncia não vai prosperar na Câmara e já, inclusive, retomou os planos de representar o Brasil na reunião de cúpula do G20 nesta sexta e no sábado lá na Alemanha. O presidente, até lá, vai passar articulando os próximos dias. Inclusive, nessa terça, ele passa o dia no Planalto numa maratona de agendas. Recebe nada menos do que 22 parlamentares ao longo do dia. 6 deles da Comissão de Justiça lá na Câmara, que é onde começa a tramitar a denúncia. O prazo para a entrega da defesa é de 10 sessões, mas os advogados do presidente esperam vencer essa fase já nessa quarta-feira, antecipando os próximos passos e abrindo caminho para que a denúncia seja analisada, quem sabe, ainda antes do recesso parlamentar de 18 de julho. Por que antes do recesso parlamentar, Lana? Porque muitos deputados ainda têm resistência em voltar a trabalhar aí na segunda quinzena de julho. Então, a ideia do governo é resolver o assunto até 18 de julho. Lana. Obrigada, Vitor. Hora de falar do racionamento. Estão sem água hoje a Asa Norte, o Noroeste, Vila Planalto e Asa Sul. Os moradores de Vicente Pires, Santa Maria, Sítio do Gama e Polo JK também entram no rodízio. Lembrando que o abastecimento pode levar pelo menos mais um dia para voltar ao normal. O rodízio já dura quase 6 meses e ainda não tem previsão para acabar. Graças a uma denúncia anônima, a Polícia Militar encontrou uma mineradora de cascalho ilegal em Ceilândia na tarde de ontem. Veja. A mineradora funciona neste terreno que fica na Fazenda Saltador, zona rural de Ceilândia. Durante a tarde dessa segunda-feira, os policiais foram até o local e encontraram 2 funcionários trabalhando com máquinas pesadas no terreno. Os militares também encontraram um caminhão que seria carregado de cascalho para um suposto comprador. O dono da mineradora ilegal tentou despistar a PM dizendo que tinha autorização para realizar o serviço, mas não mostrou os documentos para comprovar a prática. Todos foram encaminhados para a Delegacia Especial do Meio Ambiente e liberados após a assinatura de um termo de comparecimento à Justiça. Ninguém teve o nome divulgado. Depois de 6 meses de investigação, a polícia indiciou 5 pessoas acusadas pelo assassinato de uma travesti em Taguatinga Sul. Agatha Lios, de 23 anos, foi morta a facadas por colegas de ponto de prostituição dentro de um galpão dos Correios em janeiro. As imagens do circuito interno da Central de Distribuição dos Correios de Taguatinga mostram o desespero de Agatha Lios. Ela aparece correndo para tentar se esconder das agressões. Ela é seguida por mais 4 travestis. Veja no canto da tela, Agatha é agredida com facas e socos e morre logo em seguida. Tudo aconteceu no dia 26 de janeiro, em plena luz do dia e em menos de 1 minuto. A ação foi tão rápida que os funcionários dos Correios olhavam sem entender o que estava acontecendo. A polícia identificou as 4 travestis que mataram Agatha. Elas foram indiciadas por homicídio. O mandado de prisão foi expedido pela Justiça na tarde dessa segunda-feira. De acordo com as investigações, o principal motivo do crime foi a disputa de ponto de prostituição. O motorista que levou as travestis até o local e ajudou na fuga também foi indiciado, mas não teve a prisão decretada. A seguir, funcionários públicos são presos por falsificação de avarás e habite-se. O Band Cidade volta já.